Hoje vamos falar de um assunto. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Elton Fernandes. Como vai? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre, e o nosso plantão de dúvidas é muito importante, viu? Direito na saúde. E a gente vê o quanto que as pessoas têm sofrido bastante, porque não conseguem ser atendidas pelo SUS, aí pagam um plano de saúde, acabam tendo transtornos ainda maiores, Verdade. né? A pessoa paga achando que vai ter o problema dela resolvido e no final de contas não tem. Ela acaba tendo que contratar um advogado, ir para a justiça, ou fazer uma denúncia, ir para o PROCON, enfim, é bem problemática a área. Mas vamos tentar esclarecer hoje um pouquinho da área. Vamos mesmo. Surgiram muitas perguntas, claro, você pode mandar as suas também. A primeira da Sueli, ela diz o seguinte: me compliquei com a fatura do convênio, pois ocorreu um reajuste e atrasei 1 mês e meio o pagamento. Recebi uma carta do convênio avisando que o meu plano estava suspenso por inadimplência. Imediatamente acertei meus débitos, mas minha carteirinha só foi aceita nos consultórios e hospitais quase 1 mês depois do pagamento. Essa demora é permitida? Não. Não, né? Importante a pergunta da Sueli, porque, Kátia, hoje só pode rescindir um contrato de plano de saúde por 2 motivos. Ou aquele consumidor que comete uma fraude contra o plano de saúde, ou uma inadimplência. A fraude é simular pagamento, simular reembolso, essas questões, ou inadimplência superior a 60 dias. No caso dela, não tinha nem 45 Exatamente. dias. Se ela recebeu a carta e ela quitou o débito no prazo da carta, o plano dela não pode ser suspenso, não pode ser encerrado. Mas a carteirinha só foi aceita nos consultórios e hospitais 1 mês depois? Não pode. Tá errado, absolutamente está errado. Ela tem direito, inclusive se ela pagou alguma consulta nesse período, de reclamar e ser ressarcida dos valores que ela pagou eventualmente. Está errado, Sueli, não pode acontecer esse tipo de coisa. No caso dela, ela pode ir no juizado de pequenas causas? Pode, no juizado especial civil, nenhum problema, e é isso. O plano só pode ser cancelado com 60 dias de inadimplência e depois de ter sido notificado para pagar e não tendo pago. Um beijo para você, Sueli, vai atrás dos seus direitos, tá? Vamos ver mais uma? Walter, estou com um problema de saúde que necessita de uma cirurgia que meu convênio precisa autorizar. Já faz 3 meses que marquei o procedimento e enviei o pedido de liberação para o convênio. Porém, até agora não recebi resposta. Minha cirurgia será na próxima segunda. Por lei, o convênio tem um limite de tempo para dar respostas como essa? Walter, o seu plano de saúde tem 21 dias exatos para lhe dar a resposta, 21 dias úteis, o que significa basicamente 1 mês. Numa cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia, Kátia, que a gente diz assim, não tem urgência, eu posso programar tranquilamente. Havendo urgência e emergência, o prazo de cirurgia é imediato. Nenhum plano de saúde pode atrasar. Olha, já faz 3 meses. No caso do Walter, ele pode, desde já, fazer uma notificação para a Agência Nacional de Saúde ou procurar os direitos dele. Procurar o PROCON, procurar um advogado, ele tem o direito de ter a cirurgia autorizada imediatamente. E olha, Kátia, o que é interessante é que a Justiça tem dado respaldo até rápido para esses casos como o do Walter, por exemplo, não é uma regra, mas em 48 horas a gente consegue decisões judiciais. Que bom, porque o Walter já tem na próxima segunda a cirurgia dele marcada. Está bem atrasado. Então, Walter, entre em contato agora, viu? Vamos ver a próxima pergunta da Fátima. Fiz um plano em que a política de reembolso é bem flexível. Nunca tive problemas quando precisei de reembolso de consultas médicas, mas agora pedi reembolso de um tratamento e até agora não recebi o dinheiro, mesmo com autorização para a realização do tratamento. Como posso conseguir mais agilidade pro reembolso? Bom, Kátia, a primeira questão para a Fátima é: parabéns por ter contratado um plano de saúde que tem uma política de reembolso, como ela diz, que é flexível. Eu espero que o flexível dela seja um flexível positivo. E não para os dois lados, né? Não negativo. Não para um lado só. Porque os planos de saúde, eles nunca deixam muito claro a cláusula de reembolso. Então, ele acaba permitindo que você tenha um reembolso da forma como ele entende que é o correto e nunca da forma como contrato, justo, né? como justo. E isso leva, muitas vezes, o consumidor para a justiça. No caso dela, que já pediu faz algum tempo e até agora não teve, o que sugiro é, faz uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, pode mandar uma carta reclamando para o plano de saúde e pode entrar também no Juizado Especial Civil, pode procurar um advogado para entrar com ação, tá? Não precisa ficar esperando, entregou a documentação no plano, em regra, 30 dias isso tem que estar na conta. Passou disso, ação judicial. Então a Fátima, muito provavelmente, tem que tentar entrar em acordo ou entrar com a ação judicial. Ou entrar com a ação. Faz uma reclamação, vai para a ouvidoria do plano de saúde, tem que fazer estradalhaço, não pode ficar quieto. A gente ficar quieto não dá. Um beijo, Fátima. Vamos ver mais uma? João, uns 4 anos atrás, tive um problema com convênio. Meu pai estava como meu dependente e precisou de uma internação que foi negada.
Talvez em função da demora para receber o tratamento adequado, ele acabou falecendo. Na época, não tinha cabeça para entrar numa briga na justiça, mas hoje percebo que deveria ter entrado com uma ação contra o convênio. Depois de todo esse tempo, ainda posso entrar com um processo? João, infelizmente não. Passou? Vou explicar o porquê. Passou o prazo, Kátia. O João tem que entender, assim, são 3 anos para entrar com uma ação judicial. Então, dano moral, dano material, que é o que eventualmente caberia aqui, prescreve em 3 anos. Quando a gente fala em prescrever, é o que minha mãe falava assim, caduca, né? Caducou. No termo leigo da minha mãe é isso, caducou. Então, caducou, prescreveu em 3 anos, no 4º ano, passou esse prazo, se entrar com uma ação, a justiça mesmo extingue essa ação judicial. Então, passou o prazo. Perdeu, né? 3 anos. Infelizmente, João não vai ter jeito. Não vai dar jeito. Vamos ver mais uma? Joelma, tomei um susto ao abrir o boleto do plano de saúde esse mês. O reajuste foi altíssimo. Existe um limite estabelecido por lei para reajuste? Joelma, excelente pergunta. Os planos de saúde individuais, eles têm uma política de reembolso que segue aquilo que a ANS determina, ok? Mas não sendo um plano de saúde individual ou familiar, sendo um plano coletivo por adesão, por exemplo, Kátia, ele já tem uma política um pouco mais flexível também. Tá. Então, a Justiça tem dito o seguinte, em algumas ações, a Justiça tem ou igualado o plano dos coletivos por adesão ao reajuste dos planos individuais. O plano coletivo por adesão é aquele, contratei pelo sindicato, contratei pela minha... Que eles até alegam que é um grupo, que depois você consegue um valor menor. Exatamente. Né? Por isso que eles dizem, a gente não está obrigado a fazer o mesmo valor, mas a Justiça tem entendido que tem que seguir sim o mesmo valor ou ela tem limitado esse percentual. Então, dá para entrar com uma ação judicial questionando isso? É possível entrar com uma ação judicial, Joelma. Tá? Então, se for preciso, entre, né? Entre na Justiça. Entendi. Da Noemi. Fui diagnosticada com uma doença que, por contrato, meu plano de saúde cobre. Curiosamente, o tratamento recomendado pelo médico, meu plano não cobre. Posso obrigar o convênio a bancar o meu tratamento, mesmo ele não estando no contrato? Pode. Noemi, o que é relevante é a doença está coberta pelo contrato. Então, e por que o tratamento não está? O tratamento da doença que tem cobertura? Sabe, Kátia, recentemente eu tive no escritório um caso de um rapaz que ele tinha a doença coberta, o câncer coberto, mas a quimioterapia excluída pelo contrato. Mas não faz sentido. Não faz sentido, é incongruente com a norma, né? Claro. Não faz nenhum... Então tem que entrar com ação judicial num caso como esse. Neste caso, como pode pedir uma perícia, talvez não seja interessante ao consumidor ir para o juizado especial, para a justiça... O juizado de pequenas causas, tá? Porque o juizado de pequenas causas nem sempre permite a realização de perícia, em regra é vedado. Em alguns casos eles flexibilizam, tal, chama um médico lá e flexibiliza. Então é melhor constituir um advogado, Constitui um advogado, ou então faz uma denúncia. Se o caso está tão latente assim, está no contrato dela, faz uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde, vai no PROCON, enfim, se tiver muita urgência, procura um advogado, entra com uma ação judicial. Então, Noemi, não perca tempo não, viu? Ainda mais quando o assunto é saúde, Exatamente. Né? Não dá para pode brincar. perder tempo. Vamos ver mais uma? Francisco, quando eu fiz meu plano, escolhi a categoria de acordo com os hospitais que ela oferecia. Algum tempo depois, percebi que os hospitais da minha categoria tinham mudado. E se eu quisesse aqueles de quando contratei o plano, teria que pagar mais caro. Isso é permitido? Não, Francisco, não é permitido e isso acontece sempre. Infelizmente. Infelizmente. Veja só, a lei vai dizer que a operadora pode até descredenciar um hospital, mas ela tem que credenciar um hospital equivalente. Então, à altura do anterior. À altura do anterior. Descredenciou um hospital de qualidade A, vamos dizer, tem que credenciar outro hospital de qualidade A. Não o fazendo, ação judicial para que aquele hospital volte à sua rede. Não tem que pagar mais caro por isso. Se eu ingresso no plano de saúde, contrato, pago por aquilo está vinculado à minha proposta, vinculado ao meu contrato e não pode ser mudado. Então, Francisco, vá atrás dos seus direitos. Vá atrás dos seus direitos. Que, pelo visto, você tem direito aos hospitais todos da categoria que você tinha lá quando você assinou o Exatamente. contrato. Reúna as provas, isso é importante saber quais hospitais ele tinha antes. Tem no contrato, né? Geralmente tem no contrato, naquele livrinho. Isso. Entra com ação. Um beijo para você, boa sorte, Francisco. Vamos ver mais uma? Eunice, já tenho uma certa idade e não sei mexer com internet. Meu convênio não manda mais o livrinho para consulta e quando ligo pedindo, eles falam que é só pela internet.
como posso ter acesso ao catálogo de médicos sem ser pelo computador? O convênio pode limitar o acesso a essas informações? Não, Eunice, o plano de saúde tem que se adaptar à realidade de cada consumidor, veja. Até porque, Kátia, nós temos regiões do país onde se vende plano de saúde e mal se tem acesso à internet, infelizmente ainda. Então, o plano de saúde, quando requerido pelo consumidor, ele tem que enviar um livrinho com todos os credenciados e tudo mais. Não fazendo isso, cabe ação judicial, cabe reclamação para a Agência Nacional de Saúde, que, dona Eunice, pode ser feita até por telefone na Agência Nacional de Saúde. Pega, liga para a Agência Nacional de Saúde, reclama, eles têm que dar resposta para esse tipo de situação. E mesmo que você tenha acesso à internet, saiba mexer. E se você prefere ter o livrinho? Exatamente. Você paga por isso, não um favor que eles fazem. Exatamente. Tem que estar sempre à sua mão, você quer, tem todo esse direito, não tem problema. Então, Eunice, faça a reclamação por telefone mesmo. Vá para o PROCON, para a Agência Nacional de Saúde, para o Juizado Especial Civil, se for necessário, contrate um advogado, mas não deixe isso para lá, é seu direito. Vamos para a última pergunta de hoje, é do Tiago. Tenho hepatite C e meu médico diz que preciso de um tratamento novo com uso de medicamento recém-aprovado no Brasil. Meu plano de saúde deve custear? Deve custear, Tiago, deve custear. A Justiça tem entendido que não apenas os quimioterápicos, os orais, que é aqueles que a gente toma em casa, mas outros medicamentos, como, por exemplo, da hepatite C. Recentemente teve uma explosão aí, surgiu novos medicamentos da hepatite C, eles prometem curar a hepatite em 3 ou 6 meses. Fale com o seu médico, o médico prescrevendo, tem direito de entrar com ação contra o plano de saúde e exigir que o plano de saúde faça custeio. Alguns planos falam assim, eu não posso ser obrigado a custear medicamento. Mas veja, Kátia, é preciso diferenciar o que é uma aspirina do que é um tratamento para hepatite, do que é uma quimioterapia. Agora, a gente sabe que muitos planos de saúde se aproveitam de algumas situações. Por exemplo, ele fala, mas quando o Tiago fez o plano de saúde, ele já tinha hepatite C. Então, ele teve hepatite C, foi diagnosticado e não comentou quando fez o plano. E a gente sabe que muita gente acaba ouvindo isso e acaba aceitando, mas isso é inadmissível também, né? É inadmissível. Veja, ninguém pode negar a entrada de um consumidor no plano por ele ter uma doença. Primeiro ponto. Se o consumidor já sabe ter a doença e ele avisa o plano de saúde, ele pode cumprir uma carência de até 24 meses. Com um detalhe, Kátia, se virar uma urgência, se chegar numa situação onde o médico diga, eu preciso desse tratamento, ou ele vai ter um dano grave, é possível entrar com a ação se o plano não custear, porque a carência se reduz de 24 meses para 24 horas. É o que diz a lei. Agora, lembrar, viu, gente, que eu não estou falando que é o caso do Tiago, não. Estou dizendo que os planos de saúde fazem isso. Na grande maioria das vezes, as pessoas podem ter uma doença que é antiga, mas nunca tiveram esse diagnóstico, então não sabem que tem a doença. Doença pré-existente só é aquela que eu sei ser portador quando entro. Eu tenho ciência, né? Se eu não sei que sou portador, não pode me acusar de uma doença pré-existente. E a prova de que a doença é pré-existente é da operadora de saúde. Ninguém pode provar que não sabia. Sim. Então, a operadora de saúde que vai provar que ele sabia sim. É isso. Um beijo para você, Tiago. Vai atrás dos seus direitos, tá? Vou passar os contatos aqui do Dr. Elton, vou passar o e-mail, o site direitinho, porque é mais fácil o site do que o e-mail, que lá você já tem todos os contatos. É o www.eltonfernandes, com S no final, .com.br. Elton Fernandes, sem H, tá? .com.br, lá tem informações sobre o trabalho dele. Claro que se querendo sugerir algum tema, fique à vontade, Dr. Elton retorne, a gente esclarece a você. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço igualmente, viu?